Ótimo, a Vitória iniciou a gravação. Nós vamos dar início, então, à defesa pública do trabalho de conclusão de curso da aluna Vitória Lopes Nunes. E vou passar a palavra, então, para você, Vitória. Uma boa apresentação. Tá. Bom dia. Meu nome, então, é Vitória Lopes Nunes e hoje eu vou apresentar o trabalho Ameaças Antropogênicas associadas à mortalidade e biomassa de encalhes de tartarugas marinhas no litoral norte do estado de São Paulo. Então, as tartarugas marinhas, elas são um grupo basal da classe Reptilia, né, que surgiram há cerca de 150 milhões de anos. Elas apresentam como sinapomorfia um corpo que é recoberto por uma carapaça dorsal e um plastão, que é ventral, e também elas possuem a capacidade de retrair o pescoço para dentro desse casco, formando um S vertical. Como adaptações ao ambiente aquático, então, os seus membros foram modificados em forma de nadadeiras e a carapaça ela se tornou mais achatada. O que ocorreu com essa carapaça é que houve uma redução das vértebras e as costelas se fundiram, formando esse casco que é mais leve e resistente. Então, isso faz com que o animal não afunde e tenha um nado mais eficaz. Essa carapaça ela é composta por uma camada externa, né, de queratina, e uma camada interna óssea, que é formada a partir dessa fusão das costelas. As ocorrências reprodutivas das tartarugas marinhas são frequentemente registradas em regiões tropicais e subtropicais. Entretanto, esses animais apresentam uma distribuição circuntropical, então ocorrendo desde o Ártico até a Tasmânia. Todas as espécies têm um ciclo de vida longo, um crescimento lento e uma maturação sexual tardia. E elas ocupam diferentes nichos e ambientes marinhos, então, ao longo, né, do seu ciclo de vida. Então, quando filhotes, elas estão mais associadas à zona pelágica, né? E quando juvenis e adultos, ambientes costeiros, zona nerítica e oceano aberto. Elas... Ai, deu uma travadinha. Elas fazem migrações que variam de curtas a longas distâncias, alternando sempre entre as áreas de alimentação e de reprodução. Os quelônios marinhos, no geral, eles desempenham importantes funções ecológicas nos ecossistemas marinhos, então eles atuam na transferência de energia entre ambientes, na manutenção dos recifes de corais, são presas e consumidores para vários organismos, fazem o controle populacional, né, das suas presas, servem como substrato para epibiontes, e como eles estão, o ciclo de vida, né, envolve a zona costeira, eles são frequentemente avistados nas praias, então isso torna potenciais espécies bandeiras para sensibilizar os grupos sociais, para apoiarem as estratégias de conservação. Então, eles são o que a gente chama de espécie guarda-chuva. A conservação das tartarugas marinhas, né, ajuda na conservação de outros organismos também. Dentre as 7 espécies de tartarugas marinhas que a gente tem no mundo, 5 ocorrem no Brasil. Então, a gente tem 2 famílias, né, a família Quelonidae e a família Dermochelidae. Da família Quelonidae, a gente tem a Quelonianidas, tartaruga verde, a careta, tartaruga cabeçuda, Eretimocheles imbricata, tartaruga de pente, e Lepidocheles olivácea, tartaruga oliva. E da família Dermochelidae, a Dermocheles coriácea. O crescimento populacional mundial, ele tem sido acompanhado, então, pelo aumento do consumo, da exploração dos recursos naturais, da poluição também, e um descarte indevido dos resíduos sólidos. Tudo isso acaba sendo sérias ameaças aos ecossistemas e à biodiversidade numa escala global. Além disso, a maior parte das zonas urbanizadas, elas ocorrem no litoral, né, onde as populações humanas, elas são dependentes dos recursos oferecidos pelos ecossistemas marinhos, então, geralmente oriundos das atividades turísticas e pesqueiras. E é nesse sentido que os tetrápodes marinhos, eles têm sofrido com os impactos antrópicos, né, causados por atividades de exploração de seus hábitats, o que acaba resultando num declínio das populações desses animais. Esses animais, eles têm uma grande vulnerabilidade demográfica, né, por serem espécies de vida longa, com esse crescimento lento e a maturação sexual tardia, e essas características, somadas ao fato de habitarem ambientes pelágicos, impõem desafios logísticos e financeiros para o estudo profundo da sua história de vida, o que atrapalha na conservação dessas espécies também. Então, como algumas das principais ameaças à sobrevivência desses animais, né, a pesca, a pesca acidental ela é considerada como uma principal ameaça a organismos que não são alvo da pesca. Então, são aqueles organismos que não têm um interesse comercial, mas eles acabam interagindo negativamente com essa atividade. Então, tartarugas, aves e mamíferos marinhos. E um outro problema também é a pesca fantasma, que é aquela quando os pescadores descartam indevidamente, né,
apetrechos de pesca, como corda, nylon, fios, e esses animais acabam se emaranhando, podendo morrer também por causa disso. Outra pressão antrópica é os resíduos sólidos, né, poluição por resíduos. Esses resíduos, eles são onipresentes, então é possível identificá-los em todo o mundo, sendo que o plástico compõe a maior parte do lixo marinho. Então, 80% do lixo marinho é plástico. Isso porque, em razão da sua leveza e da sua capacidade de acumulação, né, eles são transportados pelas correntes oceânicas a longas distâncias. E diversos estudos já detalharam os efeitos e as consequências, né, da ingestão desses resíduos pela fauna marinha, especialmente para as tartarugas marinhas, que utilizam as regiões costeiras como áreas de alimentação e de reprodução. As embarcações também... É outro problema, né? O aumento desse tráfego de embarcações em diversos setores, né, da frota pesqueira, de turismo, entre outros, acaba impactando negativamente esses animais, perturbando seus locais de alimentação, de descanso e de reprodução. E também tem sido cada vez mais comum o registro de colisão com embarcações ao longo de toda a costa brasileira. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Todas as espécies, né, de tartarugas que ocorrem na costa brasileira, elas estão em diferentes níveis ameaçadas de extinção, seja pela lista vermelha da IUCN ou pelo livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, e em todo o mundo já tem se registrado uma redução das populações de tartarugas marinhas e um aumento dos números de registros de encalhes. Então, nesse sentido, a análise dos padrões de encalhes de tartarugas permite inferir sobre diversos aspectos da sua biologia e ecologia, então, compilando dados sobre mortalidade, distribuição, áreas de alimentação e desova, entre outros, além também de subsidiar estratégias de conservação e de mitigação dos impactos que afetam, né, a sobrevivência desses organismos. Então, nesse estudo, nós analisamos os dados do monitoramento de praias do litoral norte do estado de São Paulo, com o objetivo de analisar os efeitos da sazonalidade na abundância de tartarugas marinhas encalhadas e possivelmente na causa da morte associada, também verificar se há uma distinção entre o sexo e estágio de desenvolvimento desses animais encalhados e avaliar se as atividades antrópicas podem contribuir para esses encalhes ou para uma maior visualização das tartarugas marinhas encalhadas. O estudo foi realizado no litoral norte do estado de São Paulo, nas praias localizadas no município de Ubatuba, Caraguatatuba, né, São Sebastião e Ilhabela. Essa região, o litoral de São Paulo, especialmente essa porção norte, né, é caracterizado por abrigar um dos maiores e mais bem preservados remanescentes da Mata Atlântica, e ao mesmo tempo essa área também apresenta uma densa ocupação humana, de forma que a atividade turística é uma das principais fontes de renda da região. Foram utilizados, então, dados de registros de encalhes, né, que estão disponibilizados para domínio público no Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática, que é o SIMBA. Esses dados, eles foram, têm origem, né, do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, o PMP, e refere-se ao monitoramento que foi realizado entre agosto de 2015 a junho de 2021. Durante esse monitoramento, diversas informações são coletadas, né, dos animais encalhados, então, as coordenadas geográficas da área do encalhe, o estado de conservação do animal, o estado de saúde, a espécie, sexo, estágio de desenvolvimento, indícios de interação antrópicas, entre outras informações. Foram realizadas análises descritivas e análises de variância de forma independente, e as diferenças entre as médias foram analisadas utilizando-se os testes Tukey. Os dados foram analisados no software R. Então, esse projeto de monitoramento de praias, ele é um projeto que foi iniciado pela Petrobras como uma condicionante imposta pelo IBAMA para que eles realizassem as suas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. O objetivo desse projeto é avaliar os possíveis impactos dessas atividades sobre os tetrápodes marinhos, então sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos. São realizados dois tipos de monitoramento. Então, o monitoramento ativo regular, que é um monitoramento que é feito diariamente pelas instituições, e o monitoramento passivo, que a gente chama de acionamento, que é aquele em que a população liga para a instituição e ela vai resgatar o animal vivo ou morto. Nesse caso, a instituição executora do nosso trecho, dos nossos municípios, é o trecho 10, né, do PMP, e a instituição executora é o Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha.
Então, as atividades que esse PMP realiza é esse registro, né, da ocorrência de encalhes, tanto dos animais vivos quanto mortos, da ocorrência dos resíduos sólidos, a identificação da causa-morte através de análises de laboratório e de necrópsias, e a caracterização dos parâmetros biológicos básicos e sanitários desses animais encontrados. Sobre a avaliação do estado de conservação, né, que é uma dos dados que são coletados, essa avaliação ela foi realizada com base na classificação criada por Geraci e Lounsbury, de 2005, que foi criada para mamíferos marinhos, mas também é utilizada para os animais encalhados no geral. Então, o COD 1 refere-se ao animal vivo, o COD 2, um animal que foi morto recentemente, o COD 3, um animal que está moderadamente decomposto, 4, um animal que já está no avançado estado de decomposição, e 5, um organismo que está mumificado ou que só tem somente ossos. Resultados. Então, durante o período do nosso estudo, foram registrados um total de 6.411 encalhes, né, entre agosto de 2015 a junho de 2021. A média mensal de encalhes foi de 534,25, com desvio padrão de 186. A espécie com maior número de registros de encalhe foi a espécie Chelonia midas, né? Então, mais de 90% dos animais encalhados eram dessa espécie, seguido pela espécie careta, que teve um percentual menor, né, de 4,88%. As outras 3 espécies tiveram uma frequência menor de encalhe. Então, a gente consegue observar uma biomassa maior para Chelonia midas, né, e para careta, especialmente nos anos de 2017 e 2018. E aí é importante chamar a atenção também que essa alta abundância de encalhes, né, disponibiliza uma grande quantidade de carcaças, né, que chegam dos oceanos e para os ecossistemas terrestres, né? Então, esses encalhes, eles acabam sendo uma fonte de biomassa e energias para as redes tróficas costeiras. Embora, né, os programas de monitoramento removam essas carcaças da praia e elas geralmente são enterradas, né? Na maioria dos encalhes, então, as tartarugas marinhas foram registradas como mortas, então 80% dos animais estavam mortos, né, principalmente em COD 4, que é o estágio avançado de decomposição, e em segundo lugar em COD 3, que é o moderadamente decomposto. Como a maioria desses animais, eles encalham nesse estado avançado de decomposição, né, só um exame anatomopatológico pode esclarecer algumas informações sobre os animais. Então, informações sobre estágio de desenvolvimento, sexo, dieta, indícios de interação antrópica, de saúde do animal, são melhores esclarecidos, ou às vezes só conseguem ser esclarecidos com uma necrópsia detalhada, o que muitas vezes não é possível de ser feito nas necrópsias que são realizadas em campo durante o monitoramento. Então, esse exame detalhado ele foi realizado para mais de 50% dos animais, né, um total de 3.328 animais, e o que a gente consegue perceber com relação ao sexo é que houve uma maior proporção de fêmeas para todas as espécies, com exceção da Dermocheles coriacea, em que teve determinação de sexo para apenas uma fêmea e para 2 machos. E quanto ao estágio de desenvolvimento, a gente consegue perceber que a maior parte dos indivíduos que estão encalhando e que, consequentemente, estão morrendo, né, na nossa área de estudo, são indivíduos juvenis. Os meses com maior registro de encalhe, então, foi julho, agosto e setembro. Esse número de encalhes, ele não diferiu entre as estações de inverno e primavera, no entanto, ele foi maior na primavera e significativamente diferente do que o observado para o verão e para o outono. A maioria dos registros, né, de encalhes ocorreu pelo monitoramento do tipo acionamento, então 58% foi por acionamento, principalmente durante a primavera. E, em segundo lugar, né, 40% dos registros de encalhes se deu pelo monitoramento diário, principalmente na primavera e no inverno. Então, aqui o acionamento, né, as equipes do PMP disponibilizam cartazes para que a população, os turistas possam ligar e acionar eles para o resgate dos animais. E o monitoramento diário, a equipe percorre as praias diariamente em busca de animais encalhados.
Então, entre as necrópsias conclusivas, né, do total do encalhes que a gente tem de 6.400, 3.328 animais foram para necrópsia, e entre as necrópsias conclusivas, a maioria apontou a causa da morte como causa natural. Então, quase 30% dos animais foram declarados como mortos por causa natural, só que em 12% a causa foi determinada como antropogênica. Só que, assim, alguns animais podem não ter tido esclarecido, né, sua causa da morte, como antrópica ou natural, mas tiveram interações antrópicas em um grande número desses animais encalhados. Então, 32% dos animais, apesar de a gente não conseguir afirmar com certeza que morreram por alguma origem antrópica, eles tinham alguma interação antrópica. E em vários indivíduos ocorreu interações também simultaneamente. Então, mais de uma categoria de interação ocorreu. Então, a gente tem aqui, né, os resíduos sólidos, que foi o maior tipo de interação encontrado. Em segundo lugar, a pesca, a colisão com embarcações, predação ou injúrias e a dragagem em menor frequência. Sobre o tipo de interações encontradas nos animais por espécie, né? Então, queloniamidas teve uma maior interação com resíduos, e em segundo lugar com a pesca. Careta-careta, tartaruga cabeçuda, teve uma interação maior com a pesca, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, com resíduos. Leptocheles olivácea, uma interação maior com a pesca também. A maioria das necrópsias, então, revelou, né, essa associação com resíduo sólido. A maior parte dessas associações ocorreram no inverno. A interação também com apetrechos de pesca e com a pesca, a maioria ocorreu na primavera e no inverno. As injúrias ocorreram com maior frequência no verão e interações com embarcações com maior frequência na primavera e no verão. Então, na última década, a regularidade desses programas de monitoramento diário em praias, né, ele tem viabilizado estudos que apontaram um aumento nessa frequência de encalhes de tartarugas marinhas e um padrão desses encalhes para a costa do Sudeste. Esses dados de encalhes, eles são importantes porque eles podem fornecer informações relevantes, tanto sobre a mortalidade no mar, como sobre a causa da morte, né, se esses animais chegarem no estado de decomposição leve e puderem ser necropsiados. Então, das 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, as 5 espécies, né, foram encontradas na área de estudo, mas a espécie queloniamidas, tartaruga verde, ela apresentou uma alta predominância de indivíduos juvenis e quase 98% dos animais, do total de animais encalhados também foram dessa espécie. Isso pode ser explicado porque elas apresentam uma distribuição e hábitos mais costeiros, né? Então, essa espécie ela tem uma dieta variável ao longo do seu desenvolvimento. Nas fases iniciais do seu ciclo de vida, elas são mais oportunistas, depois elas adquirem uma dieta mais onívora com uma tendência à carnivoria, e depois elas se tornam preferencialmente herbívora, né, apresentando essa preferência alimentar, principalmente de macroalgas e fanerógamas marinhas. Então, a geomorfologia da costa sudeste, ela apresenta a formação de grandes áreas de costões e pontas rochosas, que favorecem o estabelecimento desses bancos de algas e fanerógamas marinhas, que são o recurso alimentar desses animais. Especialmente a nossa área de estudo é um importante local de alimentação para tartarugas verdes, né, o que favorece a sua distribuição e esses hábitos mais costeiros, e ao mesmo tempo também pode aumentar os impactos antrópicos e, consequentemente, o registro de encalhes. A espécie careta-careta, ela ocorre ao longo de toda a costa, né? Essa espécie apresenta migrações de longas distâncias. A área de estudo é um importante corredor e rota migratória, então os indivíduos juvenis, eles alimentam entre o sul e o nordeste, né? Deslocam-se entre o sul e o nordeste da costa do Brasil, e os adultos utilizam a área de estudo como um corredor migratório, né, para as áreas de reprodução, que as áreas de reprodução dessa espécie não ocorrem geralmente no norte do estado do Rio de Janeiro e até o estado de Sergipe. Essa espécie, né, a tartaruga cabeçuda, ela é a segunda mais frequente nos registros de encalhes, não só nesses trabalhos, como em outros trabalhos também. Então, isso já foi demonstrado tanto para o litoral norte de São Paulo, como para outras áreas da costa brasileira. E, apesar da maior parte dos indivíduos dessa espécie serem indivíduos no estágio juvenil, né, na fase juvenil, a proporção de adultos encontradas, né, 27, quase 30%,
reforça o uso, né, a extensão dessa rota migratória e o uso da nossa área de estudo como uma rota migratória dessa espécie, já que o litoral norte de São Paulo ele não é uma área prioritária de desova, embora tenha já ocorrido registro de desovas ocasionais em Ubatuba e Paraty, não é uma área prioritária de desova desses animais. As espécies Lepidochelys olivácea, né, que é a tartaruga oliva, Eretimocheles imbricata, tartaruga de pente, Dermocheles coriácea, tartaruga de couro, foram registradas em menor frequência, né, nos encalhes, e embora elas tenham uma ampla distribuição no litoral brasileiro, elas não possuem também sítios de desova na região sudeste. Então, isso explica a baixa frequência desses encalhes, né, que provavelmente eles estão envolvidos com as suas rotas migratórias para os seus locais de nidificação ou suas áreas de alimentação. Geralmente, essas espécies preferem recifes e hábitats oceânicos mais próximos das suas áreas de nidificação. O maior registro de juvenis da tartaruga de pente pode estar associado à ocorrência de esponjas e outros itens da sua dieta, que são comuns nos costões rochosos presentes na área de estudo. As praias, né, da região da área de estudo apresentam características favoráveis, né, para a ocorrência dessas espécies, porque além de proporcionar esses recursos alimentares, também fornece áreas de descanso e proteção, o que foi evidenciado pela observação direta de comportamentos de repouso e de forrageamento. A menor abundância das espécies de Lepidochelys olivácea e Dermocheles coriácea, né, então pode ser explicada pelo fato delas serem espécies altamente migratórias, somada ao fato da tartaruga de couro ter uma preferência por hábitats oceânicos profundos, né? Então, ela é uma espécie que é mais oceânica, sendo mais difícil de encontrar mais próxima à costa, né? E tem sido já registrado capturas nessa pesca oceânica, tanto no Nordeste, no Sudeste e no Sul da costa brasileira. A espécie Lepidochelys olivácea, tartaruga oliva, ela tem uma preferência ela é encontrada, né, em águas mais rasas, costeiras e também oceânicas, e tem sido observada uma maior frequência dessas capturas incidentais, tanto para adultos como juvenis, em todo o litoral brasileiro, principalmente por redes de emalhe, né? Então, o Oceano Atlântico, ele fornece importantes recursos para as tartarugas marinhas, né? Então, áreas de forrageamento, de reprodução e corredores migratórios. E, ao mesmo tempo, tem sido registrado, é um local, né, que tem sido registrado um alto número de encalhes e de grande mortalidade desses animais. Nesse sentido, né, a alta incidência desses encalhes em determinados locais pode tanto estar associada à deriva das carcaças pelos processos oceanográficos e meteorológicos, como também pode sinalizar que os fatores antropogênicos estão ameaçando o ciclo de vida desses animais, né? Essas atividades antrópicas também estão associadas às mudanças climáticas, né, que interferem tanto na temperatura da água quanto da areia e pode modificar os sítios de alimentação, de reprodução, dificultando futuramente a reprodução desses animais. Então, esses estudos que avaliaram a causa-mortes, eles são fundamentais para compreender o estado de conservação e o grau de perturbação que esses ecossistemas marinhos se encontram. Diversos trabalhos têm apontado a ingestão por resíduos sólidos e a pesca acidental como as principais ameaças antrópicas às tartarugas marinhas no mundo. E nesse estudo, né, das causas antropogênicas associadas aos encalhes, a maior parte também das interações foi com resíduos sólidos e apetrechos de pesca. Os dados de encalhe e as possíveis interações, né, com os fatores antrópicos, eles fornecem dados importantes para a gente tentar compreender a dinâmica dos ecossistemas marinhos e as principais ameaças para serem consideradas nos planos de manejo e de conservação. No entanto, esses dados de encalhe eles podem ser subestimados, porque muitos dos animais que morrem no mar, as suas carcaças não chegam até as costas, mas a análise desses encalhes, né, sinalizam esse grande impacto das atividades humanas na fauna marinha. E também demonstra um aumento, né, recorrente dessa mortalidade e a sua relação com esses fatores antrópicos. A determinação exata, né, da causa da morte ou do encalhe, ela é dificultada por alguns fatores, então, pelo grande dinamismo dos ecossistemas marinhos, né, que pode influenciar
distribuição desses encalhes, então eventos oceanográficos, correntes marinhas e outros fatores podem agir simultaneamente, influenciando nos encalhes, além do nível de decomposição da carcaça e da ausência de lesões visíveis, né, que dificulta a determinação precisa da causa da morte, o que poderia contribuir para a gente entender o que está impactando mais e mitigar esses impactos sobre as populações ameaçadas. Então, sobre a causa-morte, nesse estudo, aproximadamente 12% dos animais tiveram uma interação antrópica, né, dos animais que foram necropiciados, e os outros 30% tiveram interações naturais. Eu gostaria de chamar a atenção para o elevado número de causa-mortes indeterminada, então, isso a gente pode... isso pode nos fazer pensar que, na verdade, o número de animais morrendo por causa antrópica seja muito maior, né, visto que para mais de quase 60% desses animais não foi possível determinar a causa da morte pelo estado de conservação da carcaça. Então, na verdade, os números aqui podem ser muito maiores. Então, sobre a causa antrópica, né, quase 50% dos animais encalhados tiveram interações com resíduos, com lixo, né? E isso pode ser explicado por diversos fatores. Então, como os lixos, as áreas de alimentação, eles são cada vez mais poluídas, a adesão desses detritos nos itens alimentares dos animais é facilitada, né? E eles podem acabar sendo ingeridos acidentalmente por isso. Além disso, as tartarugas também podem confundir esses resíduos com suas presas naturais, como algas, águas-vivas e peixes, então elas acabam ficando mais propensas a ingerir plástico e outros resíduos flutuantes. Alguns estudos também têm relatado uma baixa seletividade das tartarugas marinhas ao se alimentarem, né, que apesar de elas terem preferências nutritivas, elas também têm um caráter oportunista. E um outro problema subletal da ingestão desses resíduos é que, ao serem consumidos, eles geram uma sensação de falsa saciedade. E aí eles acabam ocupando o espaço do sistema digestório e causando a debilidade dos animais, uma vez que eles não estariam ingerindo a quantidade suficiente para suprir suas necessidades nutricionais e energéticas. 30% dos animais encalhados tiveram interação com a pesca. A careta e Dermocheles coriácea interagiram principalmente com a pesca de espinhel pelágico. A queloniamidas, né, devido aos seus hábitos mais costeiros, interagiu com uma maior frequência com os diferentes artefatos utilizados na pesca artesanal, e esse padrão ele foi observado já ao longo de todo o litoral brasileiro, inclusive no município de Ubatuba, né, onde a espécie foi majoritariamente também capturada por essa pesca. Leptocheles olivácea e careta acabam interagindo mais com a pesca de arrasto, né? Então as frotas de arrasto, elas atuam desde o norte do Espírito Santo até o sul do Rio Grande do Sul, capturando principalmente essas espécies, principalmente no arrasto de camarão. E a pesca envolvendo redes de emale, né, em regiões costeiras, também resultou numa maior captura da Eretimocheles imbricata, principalmente associadas às regiões recifais e de fundos rochosos. E uma revisão sobre as interações da pesca e das tartarugas marinhas no Brasil indicou que para a tartaruga verde, né, queloniamidas, para a tartaruga cabeçuda, careta e Dermocheles coriácea, existe um número muito maior de informações e dados, né, em publicações sobre a captura incidental, tanto em pescas artesanais como industriais. Quase 15% dos animais tiveram interações com embarcações, né, e além daquela falsa saciedade gerada pela ingestão dos resíduos, né, as tartarugas também podem acumular gases no seu trato gastrointestinal, o que contribui para aumentar a sua flutabilidade positiva, né, e as colocando em risco e mais vulneráveis a atropelamentos por embarcações. A ocorrência dessas interações com embarcações, elas foram relatadas globalmente, né, então em diferentes regiões, e tem evidenciado uma alta mortalidade de tartarugas após a colisão. Fuentes e colaboradores, num trabalho recente, identificaram 5 áreas na costa do Brasil em que ocorrem atividades antrópicas de alto risco à sobrevivência das tartarugas marinhas. O tráfego marinho, ele foi uma dessas atividades, né, então esse tráfego em áreas costeiras próximas aos portos e associadas a plataformas de petróleo e gás, apresentou altos níveis de impacto, incluindo na região do Porto de São Sebastião, né, que é uma região muito intensa do tráfego dessas embarcações, e também em Ubatuba,
que é uma área de alimentação, né, para os animais, esses animais também foram altamente expostos ao tráfico de embarcações relacionado à pesca artesanal. A interação com dragagem, ela apareceu em menor frequência, mas 0,24% dos animais teve esse registro, né? Ela é uma séria ameaça em que os animais, as tartarugas marinhas no Oceano Atlântico estão expostas, principalmente durante a construção e a operação dos portos, né? Os primeiros registros desse tipo de interação ocorreu na Flórida em 1980 e 1981, e desde o primeiro registro até 2003, houve 508 capturas incidentais. No norte do Rio de Janeiro, também dados, né, da costa norte, relatou a mortalidade de tartarugas marinhas com lesões de interações de dragagem, né, e esse é um grande problema porque geralmente interações com a dragagem resulta em ferimentos fatais para esses animais em razão da força, da ação silenciosa e do alto poder de sucção das dragas. Considerando as evidências de lesões intencionais nos animais, né, que a gente chama de interações com caça, vandalismo ou agressão, nesse trabalho também chamamos de injúrias, ocorreu em 4,31% dos animais, em menor frequência também, mas pode ser explicado pela retirada e uso da carne para alimentação, né, que já foi observado em algumas cidades brasileiras, embora ultimamente tenha sido observado com uma menor frequência, ou também para comercialização da carapaça, né, e também como uma tentativa de proteger os apetrechos de pesca, né, dos prejuízos que as tartarugas, quando são capturadas por esses apetrechos, acabam causando, danificando redes, linhas e anzóis ao tentarem escapar. Quanto à sazonalidade, então, foram observados núcleos de águas ressurgidas e isolados em Ubatuba e São Sebastião, com uma certa frequência, sendo mais evidentes na primavera e no verão. Alguns estudos também de circulação da superfície, né, com garrafas de deriva, demonstrou que a corrente do Brasil ela flui mais próxima à costa, formando meandros e giros. Então, a maior incidência de encalhes no inverno pode estar relacionada também com essas mudanças da circulação das correntes e ressurgência costeira, além de uma maior intensidade e frequência de frentes frias e ventos que vão em direção à costa. Isso pode promover uma maior visualização dos encalhes nas praias. A maioria dos registros, então, de encalhe se deu através do acionamento pela população, né? E isso demonstra a importância das campanhas e de estratégias de educação ambiental, que ao envolver a população nesses esforços de notificação dos animais encalhados, acaba agilizando no atendimento médico e contribui no registro e na recuperação dessas carcaças. Então, isso pode nos trazer mais informações e mais dados que seriam perdidos se essas carcaças não fossem recuperadas logo, né? Então, eu queria ressaltar as ações também desenvolvidas pelo projeto Irucuá, que é o projeto ao qual eu faço parte, que é um projeto de educação oceânica e conservação de tartarugas marinhas, que tem desenvolvido diversos programas e ações de educação ambiental, tanto atuando em escolas, como praias, comunidade local do litoral e agora também no interior do Brasil. Então, esse estudo ele forneceu informações tanto sobre os animais, sobre as ameaças das atividades antrópicas e a influência dessas atividades nos encalhes dos animais marinhos, nas praias do litoral norte do estado de São Paulo. Demonstrou também que a regularidade dos programas de monitoramento em praias do sudeste brasileiro, né, permitiu que se desenvolvesse estudos que apontaram esse aumento na frequência dos encalhes e um padrão desses encalhes de tartarugas marinhas para a costa do sudeste. Teve também uma ocorrência das 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, embora sempre seja observada uma alta predominância de indivíduos juvenis de Chelonia midas. Os resíduos sólidos e a pesca configuraram-se como as maiores ameaças antrópicas à sobrevivência desses animais. E o número dos animais encalhados, na verdade, ele representa de 10% a 20% da mortalidade real que acontece no mar. Então, isso pode indicar que, na verdade, os números e o grau de ameaça antrópico sejam ainda maiores. Sugere-se, então, além da continuidade do monitoramento das praias, né, tanto ativo quanto passivo, a soma também dos esforços dos monitoramentos diretos embarcados, numa tentativa para estimar as taxas de captura incidental e de mortalidade dos animais no mar com uma maior precisão.
Como os tetrápodes marinhos eles desempenham importantes funções ecológicas, né, e ecossistêmicas, a grande mortalidade, principalmente de juvenis, pode resultar em mudanças ecológicas e um desequilíbrio nas teias alimentares. Então, nesse sentido, além desse monitoramento contínuo dos encalhes, é importante também a ampliação das estratégias de educação oceânica, né? Essas estratégias elas podem promover uma reflexão das problemáticas ambientais, sensibilizando a sociedade quanto à causa ambiental e também quanto às ameaças antrópicas, de forma que a preocupação com o meio ambiente seja uma preocupação de toda a sociedade, não apenas de uma parcela. Queria agradecer aos meus orientadores, Vinícius Albano e Eliane Arruda, a minha banca, Marcelo Nivert, Elmo Borges e João Piratelli, ao Projeto Urucuá, aos coordenadores e o grupo de pesquisa por todo o apoio e as discussões que ajudaram na construção desse trabalho, aos monitores de campo da empresa Argonauta, né, que diariamente registraram os dados de encalhe na área de estudo, e aos meus amigos e familiares que estão aqui presentes e que sempre me apoiaram desde o início da graduação até a conclusão dessa etapa. Muito obrigada a todos que estão assistindo também. Obrigado, Vitória, pela apresentação. Apresentou dentro do tempo. Vitória, olha só, antes da gente partir para o momento da arguição, se alguma das pessoas presentes, né, do público em geral, quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida ou alguma pergunta para fazer sobre o trabalho da Vitória, o momento é esse, porque quando nós começarmos a arguição, aí somente a banca poderá participar e interagir com a Vitória. Então, se o público quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, está aberto agora nesse momento. Não? Ótimo. Então, a gente vai partir para a segunda fase. Então, eu vou